e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem aos pobres: você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés? Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a palavra, a lei do reino, conforme está nas Escrituras, ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém. Poder sentar os olhos. Meus amados, nós iniciamos uma mensagem esta semana nos estudos sobre a modéstia, né? Sobre a nossa forma de vivermos aqui no mundo. Nós temos que ter muita convicção. Temos que ter não só convicção, mas solidez, né? Ter perseverança, né? Estarmos realmente buscando o Espírito de Deus, tendo paz no coração, né? Não se envolvendo em situações aí no mundo que a gente está observando. O mundo realmente está descendo, né? Ladeira abaixo, como diz as profecias, tem que se cumprir, né? Nós somos edificados nessa manhã, todos os irmãos, e o crente de Bereia, o crente sábio, ele vai averiguando a palavra, ele vai conferindo a palavra, ele vai amadurecendo, né? E buscando essa estabilidade espiritual. Nós temos aqui, nessa manhã, nós falamos no estudo aí, no canal Edificando a Igreja, sobre o apóstolo Paulo. Ele escreve para o apóstolo Paulo, Timóteo. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, orientando a Timóteo. Timóteo, ele estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso, certo? E o apóstolo Paulo escreve para orientar a Timóteo conforme o que o Espírito Santo de Deus estava orientando ele com temor e tremor, para que aqueles que eram da verdade pudessem ouvir a verdade. A gente tem que deixar isso bem claro. O Senhor Jesus disse: quem é da verdade, vem para a verdade. O que vaticina a sua vida diante de Deus é a vontade pela verdade. Eu tenho falado muito isso aí. O homem, ele se desenvolve conforme a sua dedicação. Você tem uma tarefa de terra. Você se dedica a essa uma tarefa de terra para plantar mandioca. O vizinho não se dedica, mas ele também tem uma tarefa de terra. Ele plantou a mesma quantidade de mandioca, de empim. Só que você acorda de manhã cedo, você cata o estrume do gado, cura o estrume do gado, seca, aduba a mandioca, coloca um adubo 10+10, cava sulcos para arar a terra, para que a planta receba mais umidade, sereno às madrugadas. E no dia da colheita, quem vai comer mais? Obviamente aquele que cuidou mais da sua plantação, que se dedicou mais a ela, né? Nós observamos que existe hoje na vida de muitas pessoas um desequilíbrio muito grande. Elas crescem demais para uma área da vida e crescem de menos para uma área da vida, né? Ela está crescendo daquilo que ela está se dedicando mais, né? E no final de tudo a gente vai ver
o que foi realmente importante. Né? Nessa semana nós trouxemos 2 estudos, né, sobre ser ricos para com Deus, né, e sobre a modéstia. As Escrituras ela vêm sempre trazendo para nós orientações, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso andar, como deve ser o nosso falar. Porém, nessa modernidade que estamos vivendo aí, isso não traz engajamento. Falar para você algumas coisas que vai de encontro ao seu modo de vida não vai trazer dinheiro. O mercenário, o administrador de religião, ele não quer problemas. Analise os pregadores televisivos, os evangelistas, eles não querem se relacionar com seus problemas. Nós estamos vivendo hoje, havia uma série, num programa humorístico aqui no Brasil, na década de 90, que era o Primo Pobre e o Primo Rico. Era num programa de Chico Anísio, se não me falha a memória. Aí o primo rico, era o primo que ficou rico, ele se afastou dos familiares, porque ele não queria. Os primos pobres só ia lá pedir dinheiro, pedir comida. Ele mandava dar o resto da comida, mandava dar uma comida velha, né? O rico pobre e o primo pobre e o primo rico. Existem hoje algumas pessoas que elas não querem muito diálogo, elas não querem problemas. Ela vai chegar para você e dizer: olha, irmãos, a palavra está dizendo que não é bom que você ande assim. O que é que as Escrituras dizem? Se ele for sábio, você vai chamar ele a atenção, ele vai se tornar mais sábio. Mas se ele for tolo, ele vai te odiar. Tu comprou uma guerra. Porque tu te dá um conselho. Você tem que entender que não todo mundo quer conselho. Conselho quer quem é sábio, quem ama a verdade. Quem quer ir para os céus, para a Nova Jerusalém. Porque para os céus ninguém vai. É ele que vem na Nova Jerusalém que virá. Ninguém vai morar nos céus. Isso é um engano de pregadores pentecostais. Ninguém vai morar nos céus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, em um novo céu, uma nova terra. Está lá em Apocalipse. É um outro assunto. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, aconselhando. O que é que compõe aqui a palavra de Deus? Aqui existem conselhos, o modo operacional da nossa vida, do nosso viver aqui na terra. Observe que Jesus, ele diz o quê? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não trabalha, você não trabalha conforme você está no mundo, mas você não opera conforme o pensamento do mundo, irmãos. O mundo jaz no maligno. O apóstolo João escreve na sua epístola. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século, diz o apóstolo Paulo, o diabo, o Satanás, cegou o entendimento daqueles que leem a palavra de Deus e não praticam. Está com o entendimento cego. Essa palavra não foi enviada para os ímpios, foi enviada para a igreja de Corinto. Satanás cega o entendimento do incrédulo, do que não pratica a palavra do Senhor. E aqui existe toda uma doutrina, todo um ensinamento, como deve ser o nosso falar, o que devemos ouvir. Né? E aqui o apóstolo Paulo, então, o apóstolo Pedro, os apóstolos vão recebendo as instruções do Espírito Santo e iam escrevendo isso, ficou para nós. Agora, quando a gente lê isso aqui, as Escrituras, nós não podemos interpretar do que eu acho. Eu acho que o nosso irmão Tarcísio não deve usar a calça dessa cor. Quem foi que inventou essa cor? É igual a cor que eu estou usando. Marrom mais claro, marrom mais escuro. Quem inventou a cor? Deus. Mas eu interpretei que não pode usar vermelho, porque vermelho, dentro da crendice, é a cor da pombagira. Então, meu sangue é da pombagira, porque é vermelho. Aí o camarada vai e aluga um galpão, compra a cadeira lá no insinuante, aluga, compra um paletó, bota uma gravata, diz: agora eu sou pastor, funda uma igreja, e ele vai ensinar tudo aquilo que ele acha. Tem igreja que a mulher e o homem não pode usar perfume, não pode usar sabonete, não pode fazer as suas depilações, as suas higienes íntimas, não pode. Você está entendendo? E aí vai as pessoas. Aqui o apóstolo Tiago, note bem, o apóstolo Tiago, aqui ele fala, eu vou repetir aqui, olha o que ele diz aqui.
No entanto, vocês desprezam os pobres, por acaso não são os ricos? Aqui ele vai falando, e aqui no versículo 4 diz: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando, olha só, julgando as pessoas com critérios errados? Quais são os critérios? Aquilo que está aqui nas Escrituras. Os critérios é o que está nas Escrituras. Eu vou ler os critérios que estão nas Escrituras. E quais são os critérios que estão nas Escrituras? Quais são? O que está nas Escrituras são os critérios de quem? De Paulo? São os critérios do pastor? São os critérios de Deus? Mas o preguiçoso, ele não quer ler a palavra. Então aparece alguém que é vaticinado pelos seus bens materiais. Aparece alguém de paletó e gravata, que as pessoas avaliam que elas são de Deus pelo que ela possui. Arrumado, uma boa dicção, um título, um carro melhor possível, uma casa próspera. Este é o homem de Deus. É o mercenário. Porque as pessoas se esquecem que os que eram de Deus, como eles eram? Perseguidos, passavam lutas, oprimidos, tiveram cabeças cortadas, eram tidos como loucos, como pobres, como miseráveis. E Paulo diz: pô, nós temos uma grande riqueza nos céus. A sociedade avalia você na lei de Jefferson, vale quanto pesa. E aí a gente ficava, como adolescente, tentando encontrar o nosso espaço, se esgoelando para ter uma melhor roupa, um melhor perfume, um melhor relógio, um melhor tênis, para ter o seu local, o seu lugarzinho lá na festinha, a festa americana, a gincana. Tinha o complexo do seu cabelo, ficava dando, como é aquele negócio de ferro quente na brasa, e aqui para o Padre Piazza, aqui da Vila da Prata, tinha uma senhora que botava lá um pente de ferro na brasa, esquentava, esticava, porque você tinha complexo do seu cabelo, o cabelo pichauim, para ser louvado, para ser aceito por todos. Não é verdade? Essa é a sociedade que vivemos, e aí a gente vai tendo esses padrões para avaliar quem é de Deus de quem não é de Deus. Os critérios errados. Mas quais são os critérios? Os critérios das Escrituras Sagradas. Aí o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, avisa aí aos homens e às irmãs que evitem vestir certos tipos de roupas com fio de ouro. Havia ali um costume de usar roupas costuradas com linha de ouro. Avise as irmãs também, e aos homens, particularmente as irmãs, que quando pentearem o cabelo, não amarrem com xuxa de ouro, que era um costume. Faziam fios de ouro, faziam aqueles laços, faziam aqueles penteados, colocavam aqueles cachos de pérolas. Os homens andavam com aqueles anéis de ouro, com aquelas pedras de safira. E era um costume da cidade de Éfeso, porque ali havia a deusa Ártemis e havia muitos moradores da cidade do país de Roma, em Éfeso. Muitos romanos da cidade de Roma habitavam em Éfeso e possuíam poder aquisitivo elevado. E como o evangelho veio para todos, a porta estava aberta, ali vinha pessoas do gueto, da favela, do bairro de classe baixa, classe média, classe alta. Quem tinha vazio no coração, precisa de Deus, adentrava na sinagoga, o local de reunião, na congregação, e ali aceitavam Jesus. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também exorta os irmãos pelo Espírito de Deus, e o apóstolo Tiago começa a observar, ao visitar essas congregações, esses comportamentos e esses critérios que estavam tendo. E algumas pessoas ali, alguns dirigentes da congregação, quando entravam aqueles advogados, magistrados, oficiais de justiça, madames, casadas com cônsul,
com embaixadores que iam visitar, porque todos há de convir que o pecado veio sobre todos. Todos pecaram. O vazio, a sede de Deus é para pobre, é para rico. Como assim? É um cemitério. Se enterra todo mundo junto lá. E ali a porta do evangelho estava aberta. As pessoas adentravam ali. E aí os apóstolos começavam a observar que quando entrava um desses magistrados, não havia megapítulos, não havia o poder expansionista administrativo, então um local de reunião com 30, 40 cadeiras, bancos, né? Cadeira plástica é uma coisa moderna, uma cadeirazinha, um banco de madeira, um banco de pedra, um tamborete, e ali pegava aquele irmãozinho, Flávio, sentado ali, mandava ficar de pé, sentava no chão, sentava no fundo, e, por favor, se levante aí, chegou alguém aqui. E aí pegava aquele camarada lá de anel no dedo, porque era o status social, financeiro e político, e colocava o camarada sentado lá, o primeiro na cadeira aqui, o prefeito, levante aí, por favor, como é feito em outro lugar, o político, em cima aqui e tal. Visando uma oferta, visando um benefício, um engajamento, colocar a esposa numa secretaria, um filho, um cargo, e aí vai barganhando, deixando de dizer verdades. É um empresário fazendo aquela congregação bonita, tudo muito belo, tudo, mas que nunca tem uma palavra que vai de encontro ao pecado, que exorta, que corrige, porque correção é para quem quer ir para os céus. E ali o apóstolo Tiago escreve: o que é que está acontecendo aí comigo, vocês? Que coisa é essa aí? Vocês estão tendo um comportamento de ímpios, de filho das trevas? Vocês que fazem voto de servir a Deus, ele usa aqui a expressão, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame, isso aí não é do amor. Você está sendo imparcial, nós temos aqui no início aqui que Deus abomina a balança. A balança pende para um lado, pende para o outro. Deus, o Evangelho, ele quer o equilíbrio. O Evangelho, ele vem para nos ensinar a ser sábio. O Senhor Jesus Cristo disse: julgue conforme a palavra, a reta razão. O apóstolo Paulo disse: não julgue nada antes do tempo. O juízo punitivo, que só vai ser gerado no juízo final. O juízo para a luz das Escrituras é aquele juízo que vai aplicar uma sentença de excomunhão se a pessoa continua no pecado. Mas aí a falta de Espírito Santo na vida, as pessoas vão tendo critérios errados. E aí, por que então que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, para que os homens e as mulheres não tivessem essa conduta? Para que não existisse dentro do ajuntamento do povo de Deus pirâmide social. Os irmãos estão entendendo isso? A pirâmide social. Temos ali nosso irmão Jurandir, que é um empresário. Ele tem um carro, ele tem uma moto, ele tem uma boa casa. Mas ao entrar no ajuntamento da igreja, ele é o mesmo irmão como o irmão Flávio, que não tem carro, tem uma bicicleta. Não é isso? Não vai ter nenhuma diferença entre ele e o irmão Flávio. Com isso também não significa que ele não é de Deus por ter um carro, e não significa que eu sou de Deus por não ter um carro. Ele tem um carro porque ele trabalhou mais, teve algumas economias, foi sábio sobre administrar suas finanças, e privou ter um veículo. Talvez eu privei na minha vida outras coisas. Os irmãos estão entendendo? Mas quando eu entrei na congregação, não é essa casa a congregação. É a vida da igreja, onde ela estiver, onde ela morar, como foi bem dito aqui pelo presbítero Sérgio, onde você estiver, é ali que você vai dar o fruto do Espírito. Não é porque a pessoa está vendo a sua aparência. Os irmãos estão entendendo? Quais são os critérios que eu vou usar? Porém, observe bem, o apóstolo Paulo estava preocupado com essa conduta, Pedro, o apóstolo, Tiago, porque se não chama a atenção por falta de um grito, o cavalo caiu no atoleiro, a igreja primitiva, a primeira, primazia, primitiva, ali o início do congregado, reunido, viver o corpo de Cristo, o amor de Deus entre os irmãos,
estava tendo, e como sempre teve, e está acontecendo agora com maior força, influências de demônios, de teologias, de pensamentos, de instituições. Um pensa de uma forma, um acha de uma forma, né? Mas há um só Deus, há uma só palavra, há um só Espírito. Agora as pessoas estão numa encruzilhada, imagine você agora numa encruzilhada, e você pergunta, onde é Muritiba? Aí tem uma seta apontando para lá. Muritiba, 10 km para cá. Muritiba, 15 km para cá. Muritiba, a 12 km para cá. Muritiba, aí a pessoa na encruzilhada, uma rua para lá, uma rua para cá, uma rua, e a pessoa está ali. O testemunho de Jeová diz que o céu que não tem o Espírito Santo. O outro diz que só é salvo se guardar o sábado. O outro diz que não pode usar perfume. O outro diz que não pode usar cueca. Tem que ser samba canção até o joelho. Que não pode usar calcinha, tem que ser cirola até cá no joelho. Eu já congreguei em igreja que não pode usar passadeira, não pode usar passadeira. Tá certo? Eu já congreguei em igreja que o irmão tinha que usar 2 calças e 3 camisas. Tá certo? Então, quando a pessoa tenta me ensinar alguma coisa, a gente vai aprender de forma humilde, mas eu sei o que é religião. Não podia estar conversando com mulher. Certo? E onde eu congreguei todas essas igrejas, ninguém era mais fiel do que eu. Eu sei o que é ser fundamentalista. E sei o que é doutrina de homem. Então, às vezes, quando eu vejo certas coisas, em certos lugares, eu fico olhando assim, dizendo, os caras não sabem nem o que é fé. Não sabem nem o que é. Entendeu? O relacionamento de um obreiro com um pastor em certos locais. Né? E eu ficava observando tudo isso. Né? É tanto que nenhum desses estudos aí, no final do estudo, eu digo, né, que, porque eu rompi com a instituição denominacional. São 35 anos. Qual foram os critérios, os pontos que eu fui vendo nas escrituras, que eu via que não estava errado, não tinha naquele local. Ou tinha mais, ou tinha de menos, ou tinha heresias. A modéstia é que aquela pessoa que tem o temor de Deus, que quer ir morar nos céus, preste atenção, por favor. Aquela pessoa que está imbuída, que ela tem o Espírito Santo de Deus, ela tem medo até de pensar alguma coisa de você. Ele se mija e defeca, que nem Belsazar, quando viu a mão na parede. Ele tem medo até de pensar, ó, irmão Tarcísio não usou desodorante hoje. Ele tem até medo de pensar qualquer coisa de qualquer irmão. Quanto mais sentar na mesa para abrir a boca e falar. Olha os critérios de quem vai para o reino de Deus. Olha como está em desgraça muita gente. Que não fere nem pensamento. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela sabe entrar e sabe sair. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, presta atenção, e à igreja de Romanos. Ele diz, olha irmão, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O apóstolo Paulo escreve a Colossenses dizendo, a Corinto, ele escreve a Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida. A Corinto ele diz, olha, o homem não se torna melhor diante de Deus, comendo isso ou deixando de comer isso. Não é comida ou bebida que referencia o homem diante de Deus em ser melhor ou pior. E vou ser melhor diante de Deus porque eu vou comer milho. Eu sou melhor diante de Deus porque eu não comi milho. Aí o apóstolo Paulo disse, olha irmãos, porém, aos romanos, se eu chegar em um lugar e o vinho, presta atenção, o vinho é uma bebida que Jesus multiplicou água em vinho. O pessoal anda dizendo aí que é suco, mas eu não vou nem dar estudo sobre isso aqui. Porque lá na Santa Ceia eles tomavam demais e se embriagavam. E o apóstolo Paulo disse assim, se eu chegar em um lugar, eu chego na casa de Jurandir, e lá ele não bebe vinho, eu não vou beber vinho. Porque o vinho não vai me fazer ser melhor nem pior. Para que eu vou beber vinho? Para que eu vou tomar um suco de cupuaçu? Isso vai deixar, eu vou deixar de viver? Não beberei vinho e nem comerei carne. Opa, o churrasquinho é pecado em muito lugar. Cara. Come carne, miserável, é carnívoro, assassino, come defunto, assado. Não beberei vinho, não comerei carne e nem farei qualquer outra coisa que escandalizar o meu irmão. Pensa aí.
O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, dizendo que ali havia pessoas que aceitavam Jesus ou eram judeus, que entravam no local de reunião, ficava na comunhão dos irmãos e olhando o que o irmão fazia ou deixava de fazer e ficava proibindo, escravizando e oprimindo o irmão com a lei. Não pode isso, não pode aquilo, não toque isso, não toque aquilo. Aí Paulo disse: irmão, o que é que está acontecendo? Vocês começaram no espírito que ia acabar na carne? Porque eu estou vendo que tem pessoas aí que estão oprimindo. Porque tem critérios que oprimem. E você que tem o Espírito de Deus vai saber. Vai saber que isso aí não é procede de Deus. Alguém está usando a palavra de Deus, interpretando errado, e usando da palavra de Deus uma escravidão e uma opressão. Tem gente que se matou por causa da Bíblia. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem pastor que se matou porque entendeu errado. Tem pastor que adulterou porque leu errado. Tem irmãs que se matou porque irmãos oprimia. Tem pessoas que estão no sanatório porque enlouqueceu. Agora, critérios de interpretação pessoal. O apóstolo Pedro disse que a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Não é uma coisa, eu vou ler lá o que eu acho. O que você acha, irmão? Quero saber lá o que você acha. O que Lula acha, o que Bolsonaro acha, o que Roberto Carlos acha. Edson Gomes acha que o inferno é aqui. Deixa ele pensar isso. Está cantando aí, o inferno é aqui. Você entendeu, irmãos? É o que Deus acha e o que o Espírito dá. Você tem temor de Deus? Você tem pureza no coração para o Espírito Santo dizer para você? Porque você muitas vezes acha que o Espírito Santo é o seu ego, é o seu eu, o que você achou. Você não tem nenhuma vida com Deus. Não aguenta nem alguém pisar no seu pé, quanto mais dar um tapa no seu rosto para você dar um outro. Nem nasceu de novo, não tem um arrependimento, não tem uma vida piedosa, não ama, não quer perder nada. Mateus capítulo 5 diz: se alguém lhe pedir dinheiro emprestado e não pagar e pedir de novo, você dá. Não prive. Está mandando ser mal o seu inimigo. Isso aí é coisa de moral. Essa cristandade aí não ama nem um parente do sangue dele que errou com ele, que não libera perdão. Como é que uma pessoa dessa vai conhecer a palavra? Vai pregar a palavra? Vai estar apto para poder ensinar a palavra? Receber revelação de Deus? Só que vida. Está preocupado em tratar o outro quando não se trata a si mesmo. Isso não tem condição, irmãos. Não passou por testes, por provas, por tratamentos. Nunca foi humilhado, nunca foi traído. Uma vez alguém me disse assim: pastor, você não sabe o que é que eu já passei na vida. O irmão comprou um rádio lá na Insinuante e não pagou, eu perdi minha conta. Você não sabe de nada, já passei coisa, pastor. De novo, é mesmo? Que luta, hein? Tu perdeu uma continha ali, quanto foi o rádio? Uns 200, 300 reais. Opa, luta maior do mundo. Só Jesus passou uma luta maior que essa. A mentalidade se não desenvolve, não cresce. Está entendendo, irmãos? Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo: por que não é para usar uma roupa com fio de ouro? Porque é pecado o fio de ouro? Não. É pecado usar um vestido caro? Não. Mas às vezes você vai fazer alguém se sentir mal. Não é verdade? E aí o que é que entra na modéstia? Que a nossa forma de vestir não deve servir de escândalo para ninguém. Não é verdade? Você já pensou você chegar na feira, sábado, e me vir lá sem camisa? Numa cidade como essa aqui, que mata profeta, como você bem disse? Rapaz, o pastor, uma camisa regata de praia, é pecado? Não é. Mas não está mostrando a minha nudez? Se eu tenho um cabelo no peito, se eu tenho um peito cabeludo, se eu raspei o sovaco ou não. É verdade? Se uma irmã crente usa uma camisazinha com 2 dedos acima do umbigo, não tem? Aí o homem olha, sabe se ela fez ela fez a depilação das partes íntimas, porque aqui abaixo do umbigo está ali a penugem das suas partes íntimas. Ó. Está cega pelo diabo. Aí vem lá o pedófilo, vem lá o doente sexual. Ele se sente seduzido. Na África, o que seduz os homens lá, sabe o que é?
as mulheres não podem mostrar os joelhos. Aqui no Brasil são as nádegas da mulher. Nos Estados Unidos é os seios avantajados. Lá eles têm a área sexual deles é ativada, né? A obsessão lá, né? A questão sexual deles. Não comerei carne, não beberei vinho, nem farei qualquer uma outra coisa que escandalize meu irmão. Então, o apóstolo Paulo escreve na epístola aos Filipenses: ninguém busca o seu interesse. Você quer buscar o seu interesse, aí você vive como você quer viver. Que o outro se lasque. Então você não serve para o Evangelho, nem para o reino de Deus, e nem para a salvação. Porque quem busca o seu interesse não está com Cristo, nem deve buscar Ele. Eu não posso chegar e ler um texto da palavra de Deus isolado. Já falei aqui mais de 20 versículos da Bíblia. Porque a palavra de Deus tem texto com texto. Não é eu pegar um texto aqui isolado. A palavra de Deus ela é perfeita. De Gênesis e Apocalipse. Ela se completa. Aí agora, está uma onda ali dos livros apócrifos. A igreja vem vivendo com a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos 12.026 anos. O que é que tem lá no livro de Enoque que vai nos salvar? No livro dos Jubileus, no livro de Crônicas, no livro de Esdras 2, Daniel, vários mais, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de não sei quem, Evangelho de Judas, Evangelho de não sei quem, Evangelho de Maria, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Judas. O que é que tem? A salvação está aqui, irmãos. A doutrina dos apóstolos e o Evangelho do Senhor Jesus. Agora, Paulo está dizendo: nos últimos tempos estará ouvindo a doutrina de demônios e a fábulas. Quem era o gigante? Quem era a mulher de Caim? Quem era não sei quem? Eu quero saber de nada. Vá, entre por essa porta e se endemonie. E começa a perguntar se Deus existe. Aí é OVNI, não sei aonde, é extraterrestre, é não sei o quê, é aparecer um disco voador, um voador disco. E aí esse povo que já está pobre, fraco, sem conhecer a doutrina do Evangelho, aí o que Tiago está falando, Pedro está dizendo, como deve ser o comportamento do esposo para com a esposa, o comportamento da esposa para com o esposo, o que é que falta mais? Qual é a sua conduta de justiça no trabalho? Trabalho como vai fazer o quê? Vai passar pano na casa? Passa como se estivesse passando para Jesus. Está aqui sim. Você trabalha na empresa? Trabalha como se fosse para Jesus. Mas não. Para Jesus desse jeito que você está fazendo? Ah, está me pagando pouco. Ah, vou deixar pela metade. Ah, eu sou servo de Deus. Você ora por quem te persegue? Não consegue nem... Está tão preocupada essa sociedade em cuidar da vida do outro, que não tem nem sequer a sensibilidade de enxergar suas próprias mazelas. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que Flávio é, miserável homem que Pedro é. Não, ele disse: miserável homem que eu sou. O apóstolo Tiago, mais adiante, ele disse: senti as vossas misérias. Sinta o homem miserável que você é, o quanto você precisa mudar. Lamentar e chorar ao perceber. Paulo disse: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem pode me livrar de uma situação dessa? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, que me liberta do pecado. O apóstolo Tiago continua humilhado debaixo da mão potente do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. Aí até o temor de eu falar para a congregação: isso aqui é a casa de mãe Joana? Onde eu vou falar o que eu acho, o que eu penso? E se eu desgraçar a vida de Jurandir? Se eu desgraçar a vida dos irmãos, ensinando o que eu acho e o que eu penso? E naquele grande dia? Então todos os homens de Deus falavam com temor e tremor, porque toda palavra que sair da sua boca você dará conta. Irmãos, não queira ser mestre. É o conselho de Tiago. Não queira ser mestre. Mestre é o que ensina, é o que doutrina, é o que conhece,
É o que liga os pontos pelo Espírito de Deus. Eclesiastes diz que o pregador fixa o prego bem carcado. Ele sabe onde ele aplica a palavra, por que está falando a palavra, quem está por ele por trás vai te ensinando a palavra, o que ele vai pagar porque falou essa palavra, e o quanto ele será cobrado, e o quanto ele será tentado. O apóstolo Paulo diz: eu não dou murro no ar, mas quando eu prego eu procuro praticar para que eu não tenha trabalhado em vão. Porque se eu pregar e não praticar, não tem jeito. Aí a gente está na posição, olha os critérios de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve em Coríntios dizendo: irmãos, vocês não sabem que Deus, 1 Coríntios 1, 26, foi os textos que quando eu comecei, aos 17, 18 anos de idade, estudar a palavra, porque estudar a palavra é estudar a palavra. Não tem esse negócio de ler 10 versículos da Bíblia, não tem esse negócio de... Não. Estudar a palavra é estudar a palavra. Não tem negócio de conversinha, não. Você vai botar a bacia de água com gelo do lado para enfiar a cabeça quando o som chegar. Não vai de conversinha fiadinha, não. Jogador de futebol, que fica batendo pelado aí, jogando bola a vida toda, 3, 4 horas de relógio na frente de uma televisão para assistir um jogo desse da Copa do Mundo, tá certo? Vai maratonar na Netflix, quando chega na palavra de Deus, dá sono. É estudo sistemático, exaustivo. E aqui foi os primeiros textos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Veja que não foi muitos os professores de universidade que foi chamado aqui para a obra de Deus. Veja que não foi muitos sábios, segundo a carne, nem muitos ricos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheram as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as nada que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aí vem Tiago, nesta mesma base do Espírito, e diz: irmão, não são os ricos que desgraçam a sua vida? Porque ali havia um costume dos ricos levar os irmãos para a cadeia. Mas hoje o camarada é um cantor de pagode, chega lá no mundo, se desgraça, o diabo não dá sucesso para ele, ele fala, já não tem mais sucesso, se acabou nas drogas, aí vem para a igreja, que é a última porta, que você não vê nenhum desses cantores aceitar Jesus no sucesso. Já viu algum aí? No sucesso, na mansão? Depois você me diz se tem. Deve ter alguns aí, porque eu sei que tem alguns aí. Tem alguns que eu conheço. Conheço uma, Darlene Glória. Na década de 70, ela foi uma das maiores estrelas da América Latina, filme de pornô chachada com Jesse Valadão, uma das maiores artistas da Rede Globo. Ela fez um filme, Toda Nudez Será Castigada. Darlene Glória aceitou Jesus no auge. Vendeu sua casa, sua mansão, todo o seu dinheiro no banco, comprou a película cinematográfica desse filme e mandou tocar fogo. Não voltou mais. Cristiane Carvalho, artista da Globo, aceitou Jesus no auge, 4, 3 capas da Playboy. Ninguém nem ouve falar. Mas aí a igreja evangélica, o cara desgraçado vem do mundo, chega aqui e quer dar uma de artista. Fique fio, autógrafo. Essa não é a igreja do Senhor Jesus. Dá o testemunho, eu fui o cocada preta, o rei da... Quero saber lá que você foi, irmão. Começou essa onda de testemunho, Paulo tinha até vergonha. Eu sou o maior pecador, persegui a igreja de Deus. Quando ele falou isso, ele não falou detalhes. Depositaram sobre meus pés as vestes no ombro de Deus, eu te envergonhava disso. Mas aí alguém quer dar uma forcinha para o evangelho. Eu matei 35, eu comi o coração de um. Enalteci a obra do diabo. Essa onda pentecostal começou da década de 80 para cá. Alguém abraçou isso e tomou corpo. Aqui não tem negócio disso não, irmão. O seu carro não vai ser, o critério não é o seu carro, não é a sua casa. Aqui a oferta que você dá, nem envelope tem para ninguém saber nem quanto é que você ganha. Nem se você deu ou deixou de dar. Para que não se sinta tentado em tratar alguém melhor que o outro. Se fosse assim, eu estava aí, bajulando.
pessoas que saem aqui da congregação. Ah, o irmão ajudou, o irmão ajuda, o irmão pode me dar isso, ou alguém chega aqui e veio pedir alguma coisa para alguém nesses 35 anos de ministério. Ô, meu irmão, se for, o pastor fica até com o irmão, tem que você pegar o carro para levar o irmão ali, o irmão dá uma caminha de moto ali, quando vê, ó, pastor, mas não, tem gente que acha que o membro, e o que o membro tem é para servir a monarquia da igreja. E quais são os critérios de uma vida pastoral? Aqui está escrito. Quais são os critérios? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai andar num mundo desse, numa cidade dessa? Você é um diácono, um presbítero, um pastor. Já pensou em entrar no Fagundes ali e comprar um litro de vinho? Não é pecado, mas eu vou... Oh, meu Deus do céu! Esse dia eu cheguei ali em Valentim, cheguei ali na Valentim, no armazém ali, e comecei com um colega de trabalho. Rapaz, já coloquei ali um... Ele me conhece, porque tem pessoas que me conhecem. Coloca aí um... Como é o nome daquele negócio, daquele frasco de cachaça, como é? Que é de R$1, R$2, corote. Coloca um negócio desse aí. Porque minha esposa faz esse negócio de bolo, glacê. Como é? Aí tem que botar o álcool de cereal ou um pouco, uma tampinha. Fui lá, não coloquei um papel para evitar e tal. Não, sabe, você, a gente conhece. Os colegas de trabalho, tudo, levando para o evangelho. O evangelho está ali, sabe como é o nosso proceder ali, quando vai falar uma coisa. Tem ali os extratos de planta medicinal, eu vou ali em Alvinho, São Félix, coloquei 2 litros de álcool de cereal, que é o extrato que se faz para poder fazer xarope e tudo, porque o álcool de cereal ele extrai, que o própolis também é feito com álcool de cereal, o sador é feito com álcool. Está entendendo, meu irmão? Mas aí você vai evitar, porque é pecado? Não é pecado. Mas se isso vai escandalizar, se isso vai dar motivo, eu vou usar o meu orgulho, não, eu vou mesmo, porque eu quero saber, Deus te conhece, eu vou meter as caras aqui, vou fazer como eu quero. Aí como é que eu estaria numa cidade dessa aqui? E quando você prega a verdade, esse dia, o irmão Diácono estava comentando comigo, dizendo, pô pastor, as pessoas, você vê como é que o diabo luta para sujar a imagem de quem tem a palavra da verdade. O cara nem lhe conhece. A irmã lá disse, rapaz, eu não esperava que aquele pastor tivesse uma palavra daquela. Foi na minha igreja, rapaz, que mensagem, que ensinamento. Eu pensava que aquele homem era metido, que aquele... Quantos já me falaram isso? Rapaz, eu pensava que você, porque o diabo procura sujar, bloquear o seu coração a respeito de alguém que pode trazer uma mensagem libertatória, de salvação para a sua vida. Ah, eu vou lá naquela igreja lá no buraco lá na favela, que nada, você sabe, aquele pastor lá, ele era assassino, ele era matador. Poxa, que conversa é essa? Você não sabe não? Olha, menino, me disseram. Não, rapaz. Olha aquele homem lá, disse, uma vez, ô fulana, minha sogra, ô rapaz, que coisa, né? O pastor se separou da esposa dele. Não, porque é difícil ver o pastor andar com a esposa na rua. A correria dele é grande, está na igreja, está ali, trabalha, isso aqui. Ah, eu pensei que ele tinha se separado. Você está entendendo, irmãos? Que o inimigo, ele luta e você não deve dar motivo nenhum. Quais são os critérios? Como é que eu vou me ataviar? Como é que eu vou comer carne em um lugar onde todo mundo é vegetariano? Eu tinha 17 anos de idade, eu tinha um amigo que ele era ancião, há quase 40 anos da igreja adventista. Ele era responsável por esse movimento que tem, que é o movimento tipo escoteiro que tem na adventista. Como? Desbravadores. E aí lá no Banco da Vitória, no sítio dele, tinha uns 200 desbravadores. Ele me convidou, porque ele gostava muito de me vir ouvir a palavra, e eu fui na casa dele, meu irmão. Ele me respeitava muito. E aí, meu irmão, uma fazenda, um sítio, estamos encerrando. E aí chegou lá, os desbravadores, né? Ele ali olhando e tal, já era um jovenzinho pregador, né? Marquinhos, Ceitinho, e aí vendo aquelas jovens, tudo bonita, correndo, fazendo ginástica, os jovens também, tinha um rio lá também, e eu só ali parado, já tinha aquela postura. E lá na hora do almoço, meu irmão, um mesão, colocou as mesas tudo dos jovens, e ele disse, não, pastor, não, Flávio, eu não era nem pastor nem missionário, né? Eu era um pregador, como continuo sempre a mesma palavra, nunca mudei. E aí quando chegou lá, ele disse, não, você vai almoçar lá dentro, comigo, lá em casa, aqui é a turma de juventude, fica pra cá. Chegou lá, meu irmão, aquela mesona de madeira, de jacarandá, ou jaqueira. Naquela época nem se cortava jaqueira, eu acho que era uma madeira mesmo, aquele mesão, irmão. E aí lá aquelas travessas.
salada de beterraba, salada de cenoura, salada de repolho, que eles sabem fazer. E aí, meu irmão, carne de soja temperada, rapaz, era batata com não sei o quê, batata gratinada. E aí, meu irmão, vai, meu irmão, e aí aqueles sucos de uva super bom, aquelas e tal, e aquela coisa, meu irmão. Só que você vinha aqui, Fábio, eu queria... Você é meu amigo, rapaz, eu lhe admiro na palavra e tal, com 18 anos de idade ali, uma mesa como daqui lá em Pedro, meu irmão. E aquelas coisas, aqueles pão, não sei o quê, com cenoura, com não sei o quê, todo tipo de verdura, chuchu, salada, eu assim. Aí a esposa dele me fez chorar. Quando eu sentei na mesa ali, olhando aquilo tudo, ela veio com uma travessa de frango assado. Aí veio andando. E ele disse assim, bem, você talvez não seja vegetariano, e eu pedi para minha esposa comprar uma galinha e fazer um assado, um guisado aqui para você. Na hora, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu disse, não, meu irmão. As escrituras dizem que colocar na mesa, coma. Não questione. Hoje aqui eu sou vegetariano. Eu tinha 18 anos de idade, meu irmão. Você está entendendo que é evolução? Tem gente que está com 30, 20 anos de crente ali, meu amigo. Se ele chegar em um lugar que é proibido, os irmãos têm a mente fraca, porque o fraco come vegetal, o forte come carne. As escrituras dizem assim, não é forte espiritualmente. Mas se chegar em um lugar e dizer que tem que entrar descalço dentro de casa, ele entra com o pé cheio de sujeira e se entra porque eu vou tirar minha sandália, não é pecado, hein? Deve viver para o seu luxo, para o que te satisfaz. Quando as escrituras dizem, ninguém busca o seu interesse, mas o interesse, isso edifica. Vai servir para edificação? Não. Não, pode dormir aqui na minha cama hoje, eu vou dormir no chão. Não, pastor, não, meu irmão. Sua esposa, você vai dormir aqui, a minha esposa vai dormir ali no quarto ali e tal. Se Jesus chegar na sua casa, você vai deixar ele dormir no sofá da casa, da sala? Mas se você não ama quem você pode ver, como é que você vai amar quem você nunca viu? Você está falando mal de Flávio, de Tarcísio, de não sei quem, que é Jesus, imagine. Mas eu sou crente, a paz do Senhor, irmão. Ah, não, tem que ser paz de Deus. Imagine esses demônios, essa endemoniação. Todo mundo é crente, é evangélico, está com a Bíblia na mão, Um bando de guerrilheiro, se dizendo pastor, se dizendo crente, um contra o outro, é fofoca, é mentira, é site gospel de fofoca. Não, eu sou crente. Rapaz, não sei que critério é esse não. O sangue de Jesus tem poder. Mas o raio laser, o raio X quando passa, meu amigo, que sonda o coração do homem, eu não sei como vai ser não, meu irmão. Porque tem gente que não aguenta 10 minutos se entrar aqui dentro da palavra de Deus. Essa conversinha enfiada. É a mesma coisa eu pregar aqui e dizer, irmão, é Deus que está mandando. Eu não preciso me convencer disso. Você me diga se você quiser, eu tenho convicção. Não fique se auto-vaticinando. Pregue com temor e tremor, com responsabilidade, com fidelidade ao que o Senhor está lhe falando. Ou então, quando terminar a mensagem, desculpe se ferir alguém aqui e tal. Agora, cuidado. Como você coloca para que alguém não interprete de forma errada. Se alguém interpretou, meu irmão, você não entendeu, não foi dessa forma que eu quis dizer. Porque às vezes você está falando uma coisa na igreja, a pessoa pega uma pela metade, aí, né? Está rebatendo, está dando uma indireta. Que temor é esse? Não tem nem temor, então por que veio para o congregado? Se alguém falou algo que não está dentro dos critérios de Deus, são critérios errados, não tem por que mais. Mas ofendido, fica ofendido. Ô, criancinha, não pode, meu irmão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, amigo. Você é da salvação, meu irmão. Então, cuidado com sua forma de comer, de vestir, de falar, de pensar, de andar. Olha a modéstia. Contribua para a edificação do seu irmão, ainda que isso cause dores. Paulo disse, eu estou sentindo dores de parto para que Cristo seja formado em você. Eu estou suportando você. Suas infantilidades, suas incipiências.
Não pude falar a homens espíritos maduros, porque você é neném. Porque pelo tempo que tem, já era para ser adulto, já era para estar ensinando, mas tem que vir dando leitinho, Nutella. Então a gente tem que evoluir. Respeita os irmãos. Ore pelos irmãos dessas instituições denominacionais. Tem muita gente de Deus que, como nós estávamos sérios, Deus vai iluminá-los. Não entre em guerra espiritual, não entre em contendas. Ao servo de Deus não convém contender, mas ser apto para ensinar e crendo que Deus possa libertar as pessoas que foram escravas em cadeias de Satanás e venham ao arrependimento. Que aquele que não aceita o ensinamento e a doutrina do Senhor Jesus nada sabe, mas delira em teologias e pensamentos e interpretações pessoais. Então voltemos à essência da palavra e estejamos, irmãos, aptos ao reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu oro nesse instante pela sua vida, para que os pardais, os demônios, não roubem a semente predicada aqui nesta manhã ao seu coração.